Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do São Paulo, torcedoras do Tricolor do Morumbi. Tudo bem, gente? Evidentemente que não. Eu quero tocar nesse vídeo com vocês aqui uma análise sobre o São Paulo, muito à luz do que foi a eliminação nas quartas de final, gente, do Campeonato Paulista, né? Confronto que não levou o São Paulo à semifinal. Confronto que coloca o Água Santa pela primeira vez da sua história na semifinal do Campeonato Paulista. E acho que para um clube grande como o São Paulo, evidentemente que foi um grande vexame. Podemos claramente aqui reconhecer que a equipe apresentou e apresenta méritos no começo de temporada. Agora, mesmo todos os elogios que a gente possa fazer ao São Paulo neste início de temporada, e sinais foram mostrados em alguns momentos de que a equipe está ganhando relevância tática, está ganhando também competitividade. Em alguns momentos a gente percebe isso no São Paulo, nem tudo está perdido. Mas o problema é que todos esses elogios, na verdade, né, que também não são tantos assim, né, eles caem completamente por terra quando a equipe ela não consegue mandar bem no jogo decisivo da temporada. O jogo do São Paulo, o jogo mais importante do São Paulo na temporada, e do que valeram todos os sinais positivos em outras partidas aí, se nessa partida que era o jogo que o São Paulo precisava mandar muito bem, o São Paulo não conseguiu. Do que adianta a gente tentar, na verdade, elogiar o Rogério Ceni, aquilo que ele faz de bom, porque o meu olhar sempre é olhar para tentar resgatar o que tem de bom e ruim no trabalho. E ao contrário de muita gente que só critica, eu tento também elogiar quando eu vejo que há motivos para isso. Do que adianta, contudo, a gente elogiar se quando aparece o jogo importante, a equipe não consegue resolver o seu problema e o técnico tampouco consegue ser o cara decisivo para mudar a equipe. Eu acho que essas questões são muito problemáticas e isso coloca aí... Isso, na verdade, dá um tapa na cara nos tais sinais positivos que o São Paulo vem mostrando até agora. E acho que isso também é muito simbólico em relação aos sinais que o São Paulo deixa para os jogos importantes, os jogos grandes que o Tricolor vai ter na temporada. Aí a gente está falando de Copa do Brasil, a gente está falando também de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Sul-Americano, que também vai exigir do São Paulo muita competitividade, vai exigir do São Paulo grandeza. A Sul-Americana deste ano está mais complicada do que foi a Sul-Americana do ano passado. Então, os sinais realmente não são muito positivos. Eu queria continuar essa conversa com vocês, mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se ligar nessa dica. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Para você que curte uma aposta esportiva, tá? Eu deixo a dica da PagBet. PagBet é uma casa de aposta importante, é uma casa de aposta nova que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, porque a partir de R$1 você pode depositar via Pix e também sacar qualquer valor, tá? Você pode sacar via Pix, é imediato, tá? Sem nenhuma burocracia, uma casa de aposta diferenciada que vai tratar você de fato como um consumidor. Se você precisar de um atendimento, vai ser durante 24 horas e com um ser humano lá para te atender. Não é robô que vai estar lá para te atender, né? Então, para você que curte uma aposta esportiva, eu deixo a dica aí da PagBet, tá, gente? As cotas são sempre muito altas também. Cadastro simples, rápido, sem burocracia, tá? E o lema é acertou, tá pago, porque qualquer valor que você quiser sacar, né? Você pode sacar sem nenhum problema ali na PagBet. Então, você acertou, ganha uma aposta, não quero mais brincar. Você vai tirar o seu dinheiro, tudo bem. Ó, se você curte uma aposta esportiva, você cadastra lá, deposita R$1, R$2 para você sentir a atmosfera da casa. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. E de quebra vai dar uma força aqui também para o meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. Fechando parênteses, falando então do São Paulo à luz, o que foi esse jogo contra o Água Santa. Né? Falar um pouquinho rapidamente sobre esse jogo aí em que as atuações não foram boas. Não foram. Apenas um outro jogador ali conseguiu ter alguns momentos interessantes. Lamentável a saída do Galopo, né? O Mendes é muito irritante para o torcedor. E que somente perdeu o último pênalti, né?
ali das cobranças alternativas, alternadas. Porém, o Mendes não é jogador para ser reserva no São Paulo. Não é. E aí já tem um erro do Rogério Ceni. Na minha opinião, um erro de avaliação do Rogério Ceni. Tá? Como é que o Rogério Ceni não consegue entender quais são as qualidades desse jogador? Esse jogador esteve na Copa do Mundo como o titular da seleção do Equador, e volto a dizer, o Equador só não foi muito bem nessa Copa do Mundo que teve, só não avançou demais, porque teve um grupo dificílimo. Mas as partidas jogadas pela equipe do Equador foram partidas realmente muito boas. A gente vê no futebol equatoriano, na seleção equatoriana, uma das melhores seleções em termos de evolução hoje no futebol mundial. E o Mendes é o cara, é o camisa 5 desse time do Equador. Então, ele é o cara para ser reserva no São Paulo? Claro que eu acho que o Luan tem que jogar. Mas o Pablo Maia não sai nunca do São Paulo também, né? Nunca sai da equipe, né? O Mendes é melhor que o Pablo Maia e é melhor do que o Luan, que também precisa jogar. E acho que o São Paulo fez muito bem, o Ceni fez muito bem em bancar o Luan. Mas o Mendes não pode ser reserva dessa equipe, né? Então a gente está colocando aqui já um problema do Ceni, que são as escolhas dele, né? E quando a gente fala das escolhas do Ceni, precisamos lembrar do nome de um jogador que foi ridículo nesse jogo, que foi o Rodrigo Nestor. Que tem sido, infelizmente, ridículo em muitas partidas também. Agora, o Nestor, ele acaba sendo muito mais ridículo, por quê? Porque o Rogério Ceni banca ele na equipe como titular absoluto, mesmo quando ele não está bem. Tá? E o que o Rogério Ceni faz com o Nestor é mais ou menos o que ele fazia com o Igor Gomes. Aí quando a torcida chegou a um ponto que a torcida não vai suportar mais de jeito nenhum o jogador, vai começar a criticar, detonar o jogador, o que vai fazer o Ceni? Vai tirar o jogador da equipe, como ele fez com o Igor Gomes. Mas foi ali, sabe, quando ele percebeu que se mantivesse o jogador, ia sobrar para ele. Mas enquanto ele não fez isso, o jogador foi sendo, né, bastante ali perseguido ali pelos torcedores, e vamos combinar, o torcedor estava totalmente sem razão. O Igor Gomes era profundamente irritante no São Paulo, como o Nestor tem sido em vários momentos e em várias partidas da equipe tricolor, né? Então tem a questão do rendimento. Tem a questão, por exemplo, do Rogério Ceni, outro erro que ele comete, que é a questão, por exemplo, da hierarquia. A gente chama isso na América do Sul, um jogador que é muito empoderado. Então você, como técnico de futebol, você tem que fazer com que os jogadores que estão no elenco recebam mais oportunidade do que aqueles que chegarem. Agora, aqueles que chegarem, se eles forem muito diferenciados, aí eles podem ser bancados pelo técnico. O David não é jogador diferenciado. O David é opção por velocidade. Apesar de ter feito uma ou outra partida interessante no São Paulo, o David é um jogador que era reserva, né, onde estava no Internacional. E a torcida pedia, pelo amor de Deus, para que o Inter o negociasse. Né? O David é esse jogador, portanto, protagonista para o jogo grande, no jogo grande ele decidir. Então tem também um problema aí com as contratações do São Paulo. Porque o São Paulo tem que tomar muito cuidado com a contratação, porque não pode buscar um jogador que não eleve o protagonismo da equipe, que não gere perfil para a equipe. Para buscar um jogador, por exemplo, que não vai mudar o patamar, não vai ser decisivo, que vai sumir na hora do jogo grande, esse jogador não serve. O David era esse jogador que some nos jogos grandes, porque se não fosse assim, ele não seria reserva no Internacional. E o que falar do Luciano? O Ceni continua bancando o Luciano como cara que para ele é o camisa 10 do São Paulo e tal. O Luciano fez um jogo horroroso e tem feito jogos ruins. O curioso é que o Luciano melhora um pouco quando ele vai trabalhar no terço final, como um segundo atacante. Agora, como meio-campista, quando ele vem buscar essa bola e tentar trabalhar o jogo a partir do círculo central, ele não consegue. Ele não consegue apresentar qualidade. Será que o técnico não está vendo isso? Na verdade, esse jogo contra o Água Santa trouxe vários problemas que a equipe, né, tem praticado na temporada, alguns problemas que a gente tem relevado muito porque a equipe vinha vencendo, né? Mas esse jogo acaba escancarando alguns desses problemas. A teimosia do técnico, o rendimento de alguns jogadores, a busca de jogadores que têm perfis ali, que são reservas, como Caio Paulista, né? Como o David, como o Alisson, né? Que já não foi nessa temporada, é outro jogador. É limitado, gente. Também a opção de velocidade. Não se firma em nenhuma equipe. Por que eu vou buscar um jogador que está na reserva de todos os times? Não está errado isso. Eu vou buscar o Alisson, que é um reserva. Eu vou buscar o David, que é reserva. Eu vou buscar o Caio Paulista, que é reserva. Eu vou buscar um monte de jogador que é reserva.
E aí, quando eu vou buscar um jogador que é titular e tá mandando bem, eu coloco ele na reserva. O Edson Mendes. Né? Não tá errado. Que equipe eu quero formar, na verdade? Com que perfil? Se eu busco um jogador, por exemplo, que são desprezados, jogadores que são desprezados em outras equipes, que são reservas, e são reservas porque não tem perfil para mudar nada. Então tem um erro na busca, na visita ao mercado, e não tem desculpa essa história que muita gente vai falar isso aqui, que é o que muita gente da mídia tradicional fala, muito passapanista fala, de que o São Paulo tem que fazer, sim, essas contratações porque não tem dinheiro. Ora, não precisa ter dinheiro para fazer contratações. Tanto é que o São Paulo não tem dinheiro e está contratando, só que está contratando, na maior parte das vezes, está contratando muito mal. E o Rogério Ceni, ele também precisa. Ele precisa colocar o pezinho no outro lado da fronteira. É, de fato, um técnico importante ou não, interessante ou não, bom ou não? Porque na hora H está falhando. E a leitura de jogo dele, meus amigos, foi deplorável contra o Água Santa. O que a gente viu, na verdade, o Água Santa que não deu um chute em direção ao gol em toda a partida. Mas que não precisou, por quê? Porque a equipe soube se defender muito bem, e soube se defender muito bem porque o São Paulo não sabe atacar muito bem. A gente não vê no jogo do São Paulo variações capazes de furar um bom bloqueio defensivo do adversário. Você não tem variações ali no terço final com qualidade capaz de mudar, fazer com que a equipe consiga furar um bloqueio defensivo. Você não vê as inversões, você não percebe, você não descobre, você não vai se deparar com essas inversões de qualidade no jogo do São Paulo. Não estou falando inversão, não, porque às vezes até acontece, mas inversão de qualidade, que é aquele time, agora eu tenho que inverter. Ora, quando isso é bem feito, isso muda tanto um jogo. Você tem, por exemplo, jogadores, sabe, o que o Wellington quer? Que não aproveita a oportunidade que recebe. Jogadores que o São Paulo precisa aprofundar o campo. Se não faz isso com os jogadores de lado que foram contratados, que não vão para o fundo, tem que fazer com os laterais. Às vezes nem os pontas fazem isso, nem os laterais fazem isso, e ninguém faz isso. E é um problema também, porque quando você abre o campo e aprofunda o campo, você, evidentemente, você agride demais as linhas defensivas do seu adversário. O Água Santa não precisou se preocupar com isso. E cruzamento? Qual é a nota que você dá para os cruzamentos do Wellington quando ele ia ao fundo? Né? O Erisson, outro jogador também, né, que é um jogador que pode dar certo, mas chegou no contexto de empréstimo e tal, aí não vem dando certo assim. Também não vinha com bom rendimento. Ah, mas não tem outro? Tem. Agora, inclusive, são 7 estrangeiros, tá? O Peñarol foi buscar o Areço, pegou o Areço emprestado, o cara tá marcando um monte de gol lá no Paraguai. Todo mundo que entende futebol sul-americano, de futebol uruguai, sabe o que é o Matias Areço há muito tempo. O Peñarol conseguiu o empréstimo dele. Gente, quase de graça. Então a gente vai agora argumentar que o problema é que o São Paulo não tem opções no mercado. Não, tem opções sim. É que não sabe. Então tem um problema de planejamento, que também responde por situações vexatórias como essa que aconteceu contra o Água Santa. E aí o Galopo sai e a gente fica investigando aqui. Por que acontece tanto isso com o São Paulo? Claro, tem um gramado ali, no qual os jogadores não estão muito adaptados, evidentemente, mas é muita gente na enfermaria, é muita gente que demora para voltar da enfermaria, é muita gente que volta e aí volta de novo para a enfermaria, é muita gente que se lesiona no São Paulo. E isso no São Paulo tem sido mais complicado do que qualquer outro clube grande de futebol brasileiro. Não tem um problema aí para resolver? Cadê o Muricy? O que está fazendo o seu Muricy Ramalho? O que faz o seu Muricy Ramalho no São Paulo? É um vendido o seu Muricy Ramalho, que hoje está completamente do lado ali dos dirigentes que hoje sequestraram o São Paulo, né? Dirigentes do Clube Social do São Paulo que acabaram com o futebol do São Paulo. O Muricy realmente se vendeu para esses caras. O Muricy não é mais aquele cara que representa o São Paulo, os torcedores, o afã, o desejo do torcedor. Não é mais? Para que ele serve então? Ele não serve para nada. É mais um que usa o São Paulo para ganhar dinheiro. Ele ganha salário do São Paulo sem fazer nada, absolutamente nada. O Muricy poderia ser uma voz ali para convencer o Rogério Ceni a deixar de ser teimoso. Ele não faz nada, ele não se envolve, ele não quer saber de nada. Ah, mas de vez em quando vai aparecer aí algumas lives, tá? Assim como o Casado, assim como o Belmonte, né? E tá tudo muito bem. Não tá não, gente. Tá tudo errado.
Os sinais que o São Paulo deixou contra o Água Santa foram graves. Por quê? Porque foi o jogo grande. E no jogo grande o Tricolor não conseguiu convencer. Bastou um jogo importante na temporada para o São Paulo mostrar que aqueles bons sinais diante de equipes mais frágeis do Campeonato Paulista, aqueles bons sinais não valeram de nada, gente. De nada. Porque o que vale mesmo é o jogo grande. E esse jogo que, vamos combinar, né? Grande pela circunstância, porque não é, vamos combinar, Água Santa, né? Nesse jogo aí, o São Paulo não se mostrou à altura do que é como clube de futebol, que é certamente um dos maiores do mundo, mas não tem mostrado isso nessa temporada dentro de campo.